Para a gente finalizar, as questões relacionadas a temperamento, que a explicação disso é que é uma índole, ou seja, é uma combinação de estados afetivos duráveis, ou seja, dos humores desses animais. A reatividade dos animais, todas as respostas comportamentais deles são originadas em dois focos principais, um deles a genética e o outro deles o ambiente, né? E obviamente na interação desses dois efeitos. Isso tudo a gente vai obter como resposta aspectos relacionados ao ósseo, como esse animal fica em descanso, a fuga, medo, agressão e outros comportamentos relacionados. Tá? Então, para que a gente tenha uma ideia do que significa isso, aqui eu fiz um gráfico onde eu tenho duas retas, uma, vamos imaginar, isso aí é simplesmente simbólico, tá? Não é dessa forma exatamente, mas imagina que tem um animal com uma genética menos reativa, um animal que tem uma índole melhor, certo? Seria essa essa seta verde. E um outro animal que tem uma reatividade mais alta, por natureza, geneticamente falando. Os pais passaram essa característica a esse indivíduo, né? Então, representado aqui por essa seta vermelha. Imagina que eu tenho aqui abaixo as ações do manejador, que seriam questões relacionadas ao ambiente, e como eixo Y, as respostas do animal, certo? Então, se eu começo com uma voz suave, postura tranquila, durante o manejo desse animal, passo por um manejo com correria, ou correria e gritaria, ou pancadas e descontrole, vocês percebam que eu estou piorando o manejo ao longo do tempo, os dois indivíduos vão realmente piorar o seu comportamento ou a sua reatividade frente ao que eu estou fazendo com eles. Então ele vai sair de um caminhar mais tranquilo para um estado de atenção, um animal mais agitado que trota ou foge, ou um animal agressivo que corre ou que ataca, né? A única diferença desses dois em relação à genética é enquanto um responde mais suavemente, ele demora para mudar de um estado para o outro. No caso do animal que geneticamente tem propensão a ser mais reativo, esse estado piora muito mais rápido. Tá? Basicamente, essa é a influência da genética associada ao ambiente, ou seja, a como esse animal está sendo manejado, certo? O difícil é a gente tentar entender o que esse animal está sentindo ou quais características fazem parte dele. Muitas delas são misturadas, né? Então a atenção, docilidade, mansidão, a atividade, agressividade, medo, são todas características que uma se sobrepõe à outra. É difícil de separar elas dentro dos animais, ou a expressão delas nos animais. E eu ainda tenho outras características que são bastante complicadas também, por serem estáveis umas, outras muito instáveis. O animal sempre apresenta o mesmo comportamento. É uma característica estável. Ou hoje ele apresenta um comportamento, amanhã outro, depois de amanhã outro. Então é uma característica instável daquele comportamento, né? E eu ainda tenho um outro problema que se refere à expressão de comportamentos. Quando ele está sozinho, os animais tendem a ser mais reativos sozinhos do que quando em grupo, mas dependendo do comportamento, ele em grupo exacerba mais do que sozinho, né? Principalmente se o grupo for um grupo mais agitado. Então, todas essas características são difíceis da gente fazer essa avaliação em campo, mas para que vocês tenham uma noção de que isso existe dessa forma. Então, tem comportamentos que são mais estáveis, comportamentos mais instáveis, comportamentos que são de uma forma quando ele está com um conjunto de outros animais, e quando ele está isolado, sozinho, o comportamento se altera, certo? Aqui um exemplo de um problema, né, de um desafio que nós enfrentamos no dia a dia. Nesse caso, um animal que está sendo... ele passa por uma situação onde, para o vaqueiro, é uma brincadeira,
né? Mas para ele não é um desafio. Ele está aprendendo formas eficientes de pegar um vaqueiro. Isso não é brincadeira para esse animal. Imagina que essa é uma novilha, que no futuro ela vai ser mãe, ela vai ter um bezerro para cuidar, e como que vocês esperam que ela trate as pessoas quando forem chegar próximo do bezerro dela? Provavelmente ela vai estar bem agressiva, porque ela passou por situações onde ela não confia no ser humano, né? Então, essa preocupação com a reatividade dos animais, ela serve para muitas coisas. E aí a gente pode fazer duas perguntas aqui principais. A primeira delas é: para que medir reatividade? É meio que claro, né? A gente começa a perceber o porquê disso. Facilita o nosso manejo fica melhor quando eu entendo a reatividade de cada animal, ou ainda se eu sei que determinados animais podem ser manejados mais próximos, outros mais longe, não importa, ou se eu consigo alterar essa reatividade, isso também vai facilitar para mim. E como fazer essa medida? Essa sim é uma pergunta bem complicada, porque não existe hoje medidas que sejam 100%. Não é como uma régua, por exemplo, que você mede exatamente aquilo, né? Mesmo a régua, ela não surgiu do nada, ela foi inventada, alguém estabeleceu essa regra, né? A ideia de medir reatividade é estabelecer uma regra que a gente consiga seguir baseado em informações que nós temos. Bom, eu tenho vários scores que podem ser criados. Aqui como sugestão, tá? Esse score não existe, eu inventei ele para que a gente tenha uma ideia do que pode ser feito. Então, o score materno-defensivo, a capacidade de uma mãe de defender o seu bezerro, por exemplo, né? Então, estabeleci aqui um número de 1 a 7, normalmente a gente estabelece realmente para scores números ímpares, para que a gente fuja de determinadas médias. Então aqui eu estabeleci um score de 1 a 7, onde nós temos no score 1 animais muito agitados, que correm de um lado para o outro, e em relação ao seu bezerro não presta muita atenção nele. Será que esse é um score desejável? No geral, não, né? Num score 2, essa fêmea, essa vaca, ela pode ou não se afastar do bezerro, não presta muita atenção nele também, então também eu tenho uma certa relutância em querer esse tipo de animal. 3, mantém certa distância parada ou caminhando em direção ao bezerro, vigia o bezerro. Bom, aqui já começa a ficar muito interessante para a gente, não me atrapalha tanto o manejo, mas é uma vaca atenta ao seu filhote. Permanece calma e vigilante no 4, permanece calma e vigilante, ocasionalmente lambe o bezerro, está ali próxima dele, né? No 5, oferece resistência, movimenta muito, cabeça e cauda, agitado, vocaliza ou bufa, ameaça o vaqueiro, defende o seu bezerro. No 6, muito agitada, movimentação vigorosa da cabeça, cauda, vocaliza e bufa, ataca o vaqueiro. Opa, aqui eu já começo a não querer muito esse animal, né? Então vocês percebam que esse é um tipo de score onde os desejáveis não tá nem numa extremidade nem na outra, tá no meio. Eu não quero nem aquela vaca que abandona o bezerro, nem aquela que me ataca, né? Então seria ali um score no meio. Esse é um exemplo de como a gente pode criar regras para estabelecer uma medida, né, mais favorável ao nosso manejo de uma forma geral, para que a gente entenda isso. Ela pode ser estabelecida, obviamente, seguindo regras lógicas, tá? Essas medidas têm que ser lógicas, não pode ser aleatória. Aqui um outro exemplo, essa é uma medida bastante usada, essa sim, já bem estimulado pela ciência a ser utilizado, que é a distância de fuga. Eu já falei dela anteriormente, é a distância máxima que o animal deixa eu chegar próximo dele antes de fugir. Então ela vai me dar indicativos se esses animais confiam ou não confiam em mim, e me dá um indicativo muito bom como é o manejo nas fazendas. Se o manejo em geral na fazenda é muito ruim, provavelmente a distância de fuga desses animais quando eu chego lá no curral é grande. São animais que vão se jogar na cerca tentando fugir, justamente porque eles não confiam em mim.
certo? Aqui um exemplo disso, animais com uma distância de fuga bem grande, o pessoal está trabalhando ali debaixo do barracão e os animais estão utilizando somente uma parte muito pequena ali no fundo da divisória do curral, né? Isso dá para resolver com manejos ao longo do tempo, mas se eu quero resolver isso de uma maneira um pouco mais rápida, eu posso me utilizar de um artifício, que é a colocação de um animal madrinha, uma vaca madrinha, um boi sinuelo, algum animal que tenha distância de fuga menor, e ele, ali, inserido nesse grupo, ele faz com que os outros animais acabem confiando um pouco mais. O animal deve pensar assim, não, se tem um animal que está ali mais próximo, não vejo tanto problema em estar ali mais pertinho dessas pessoas, né? Então facilita o nosso manejo no dia a dia, se a gente colocar esse animal um pouquinho mais tranquilo no meio dos outros, para diminuir a reatividade deles de um modo geral. Ao contrário também é verdadeiro. Se eu coloco um animal mais agitado, muito provavelmente ele vai agitar todo o grupo, certo? Uma outra forma de eu medir reatividade é por score de balança, né? Então aqui nesse caso o score de 1 a 4, onde eu tenho score 1, animal tranquilo, poucos movimentos, 2, animal agitado, movimenta a cabeça, cauda e orelhas, 3, ele começa a sapatear muito, 4, ele tenta pular. Isso aqui, de novo, é um exemplo, tá? Que pode ser criado para a gente avaliar a reatividade desses animais. Animais muito agitados no tronco de contenção, na balança ou no tronco de contenção, eles são indicativo de que ou meu manejo não é muito bom, ou eles têm uma história ali atrás de ter passado por essa situação e ela é desconfortável. Tudo isso são indicativos, né, de reatividade e que vão me dizer se esse manejo no futuro vai ser positivo ou negativo. Aqui exemplos disso, nesse vídeo nós temos um animal que está ali balançando a cabeça, sapateando, ele dá uns pequenos saltos, mas não chega a tentar fugir, não tenta saltar, né? Então, segundo a base daquele outro score, do score que nós descrevemos agora há pouco, esse seria um animal 3, né? Muito agitado, mas não chega a tentar fugir. Já esse outro, um animal que está atento, dá para perceber ele observando as coisas ao seu redor, ele está relativamente tenso, mas ele não sapateia como o anterior. Então, não é extremamente tranquilo, não seria um score 1, mas também não seria o 3, então dá para tranquilamente colocar ele como um score 2, né? E aí, se você faz isso do rebanho inteiro, você tem ali as medidas desses animais, numa eventual decisão se eu vou fazer um descarte ou não de animal baseado em algumas dessas medidas, essa é uma das interessantes para serem feitas. Uma outra forma de avaliar a reatividade do animal é pela velocidade de saída. Animais que saem muito rápido são indicativos de que eles querem fugir dali logo. De novo, pode ser uma história antiga de manejo ruim que ocorreu com eles, ou simplesmente eles são assim geneticamente e cada vez mais podem piorar. De novo, a decisão se eu vou descartar esse animal ou não depende de mim, e eu tendo mais elementos para me ajudar nessas escolhas, é interessante fazê-lo, né? Aqui o exemplo do animal com essa velocidade mais baixa, ele saindo bem tranquilo do tronco de contenção ou da balança, não importa, ele até volta para cheirar. E nesse outro exemplo, um animal que sai um pouco mais rápido, e aí sim, indicativo de que ele não gostou de alguma experiência que ele teve, ou ele tem uma índole pior, uma reatividade pior, certo? Essas características, algumas delas, essas duas principalmente, o score de balança, a distância de fuga e a velocidade de saída, as três, elas têm respaldo científico, né, já foram analisadas cientificamente com herdabilidades médias e altas, né, o que é muito bom para a gente fazer essa continuidade na propriedade de avaliar e aí separar filhotes ou herdeiros ali que eu queira manter dentro do rebanho, certo? Essa interação entre humanos e animais, ela é muito importante que seja positiva, sempre, né? A gente precisa descobrir para que lado que nós estamos direcionando o nosso manejo. Se o meu manejo é ruim, ele tende a ficar cada vez pior. Se o meu manejo tenta ser bom, a tendência dele é melhorando ao longo do tempo. Muita gente não quer
mudar porque acha, ah não, eu vou perder muito tempo. Na verdade você ganha tempo quando o seu manejo, à medida que o seu manejo vai melhorando, o seu tempo de manejo vai ficando melhor, mais rápido, porque você não corre riscos, não ocorrem machucados ali dentro, né? É difícil a gente separar as coisas, muitas vezes a gente passa por situações de estresse na propriedade, onde um manejo como esse está ocorrendo e a gente está acostumado, a gente acha que está tudo certo, né? Não vê problema nele. E na verdade não é bem assim. Alguma coisa errada está acontecendo ali, precisamos descobrir o que é. Poderia ser uma pressão maior na pescoceira, poderia ser uma quebra de rabo, poderia ser um animal que está tomando um choque elétrico, e no dia a dia ali na propriedade a gente acaba acostumando com isso, mas isso não é normal, ou pelo menos não deveria ser normal, né? O desafio é tentar entender por que essas situações ocorrem, né? Por que um animal boleia de costa? Vamos fazer um exercício aqui de pensamento. Muito provavelmente a gente enche demais o tronco coletivo, o animal muito junto, um atrás do outro, ele tenta sair dali, ele vai tentar duas alternativas, ou ele se enfia por baixo do animal que está na frente dele, ou ele salta por cima do animal que está na frente dele. E aí se esse animal da frente ele dá um retorno, ele volta, né, ele dá ré, o animal que está por cima ele acaba boleando de costas. Então isso é muito comum de acontecer quando o nosso manejo está errado. Então, é óbvio, animais muito reativos fazem isso sozinho, mas no geral é isso que acontece. O animal salta em cima do outro porque está se sentindo apertado, e aí esse animal acaba voltando e derrubando o outro animal para trás, né? Então a origem disso é precisamente essa, né? Por que nós, se estamos fazendo um manejo no tronco de contenção, queremos encher o máximo possível o tronco coletivo? Quando a gente faz isso, não deixa espaço para os animais, a gente acha que está minimizando o tempo porque está ficando mais apertado, e aí o animal não tem condição de se virar, mas em compensação ele também vai querer sair dali de alguma forma porque ele se sente incomodado, né? Lembra que eu falei anteriormente que quanto mais apertado, maior a chance de briga, também maior a chance do animal se sentir incomodado com aquilo e tentar sair, porque eu estou invadindo o espaço individual dele, certo? Então a gente muitas vezes não atinge essa qualidade desejada, a aplicação disso nem sempre é fácil, normalmente por conta de 4 tipos de pessoa, tá? O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que é ignorante, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de que ela desconhece o assunto, nunca ouviu falar sobre manejo racional ou bem-estar animal antes, né? Isso a gente resolve com treinamento, isso que vocês estão fazendo aqui é uma forma de resolver isso. Outro tipo de pessoa é aquela pessoa que é inexperiente, então ela sabe, mas ela não tem a prática. De novo, a gente também resolve isso com treinamentos, né? Quanto mais treinamentos, eu vou andar de bicicleta, quanto mais a gente anda, mais a gente sabe andar, né? E que mesma coisa, quanto mais a gente maneja da maneira correta, mais a gente sabe manejar. O terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que é incompetente, não, de novo não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de que essa pessoa tem alguma limitação. Essa limitação pode ser física, alguém que não consegue se locomover direito. Eu não posso colocar uma pessoa para manejar um animal, sendo que ela tem dificuldade de locomoção, eu tenho riscos de se machucar, ou ainda, nesse caso, a incompetência pode ser do ponto de vista psicológico. Pessoas que tenham medo de gado, também acontece, né? Eu não vou colocar alguém para manejar bovinos se ela tem medo, principalmente ali na parte mais solta, né, embretar os animais, onde eu tenho contato diretamente com ele. Então isso não pode ser um ótimo profissional, mas não serve para esse tipo de função. Mas para mim o pior tipo de todos é esse último, que é a pessoa que é indiferente, né? Ela sabe, ela tem experiência, ela não tem nenhum tipo de limitação, mas ela simplesmente não está nem aí. Ela acha, né, boi tem um couro grosso mesmo, não preciso me preocupar com isso. Ou muitas vezes a gente escuta também, por que eu vou me preocupar com o bem-estar do animal que já vai morrer mesmo, né? Então essas são coisas que a gente acaba escutando bastante e não tem muita lógica, tá? Existe outra maneira de fazer a mesma coisa? Sempre existe uma outra maneira, uma maneira mais racional. A gente tem que lembrar o seguinte, aqui nós estamos falando desde o começo de manejo racional, porque na força o bovino sempre vai ganhar da gente. Então a gente tem que usar a cabeça mesmo, né? Essa é uma situação muito típica de pessoal que trabalha com a porteira do tronco de contenção aberta e tenta segurar os animais sempre na pescoceira. Uma hora o animal vem um pouco mais rápido
ele acaba passando da pescoceira e aí eu não tenho a porteira fechada na frente dele para poder segurar a movimentação desse animal, né? E acaba acontecendo isso. E aí a pessoa, para não achar que não vai perder tempo, o que ela faz? Ela sai correndo todo mundo e pula em cima do animal e tenta derrubar ele e fazer o serviço ali mesmo. Vamos pensar aqui comigo. Se eu faço esse manejo todas as vezes, a chance desse animal, a próxima vez que vier no curral, ele ficar mais reativo é maior ou menor? Provavelmente ele vai ser mais reativo. Ele vai entrar mais fácil ou mais difícil? Muito mais difícil, porque ele não vai querer vir no curral, né? Então são situações que a gente tem que se preocupar, não ficar pulando em cima do animal. É muito mais fácil colocar um outro grupo de animais junto com ele, retornar ele de novo pela via normal, né? Adriano, mas eu vou perder um pouco de tempo para fazer isso. Sim, dessa vez vai, mas na próxima você vai ganhar tempo. Se você faz isso, de pular em cima do bicho, derrubar ele, quebrar o rabo muitas vezes, na próxima vez vai ser mais trabalhoso para esse animal entrar, né? Então a escolha é nossa, a gente vai diminuir o tempo agora, mas piorar depois, ou ensinar o animal hoje, preparar ele para manejos que sejam mais adequados hoje e facilitar o meu manejo no futuro e todas as outras vezes que ele voltar no curral. Essa que é a ideia nossa, no fundo, é essa, né? Então, sempre evitar as interações negativas, jamais jogar a porteira, isso não vai funcionar nunca, tá? A porteira não vai tramelar sozinha, então você joga a porteira, ela bate, ela volta, ela pode quebrar o animal, ela pode quebrar ela mesma, seria um prejuízo econômico, e ainda o animal pode bater na porteira, a porteira voltar em cima de quem jogou e gerar um acidente com o vaqueiro, né? Então, são várias as possibilidades de ocorrer algum tipo de acidente nesse caso, e a gente não quer nada disso. Então a gente vai estar sempre buscando interações que sejam mais positivas com os animais. É óbvio, eu não preciso chegar nesse ponto de passar a mão no boi do meio do pasto, mas a ideia é alguma coisa muito parecida com isso, né? Fazer os animais passarem por dentro da instalação, normalmente é o que é mais desejável, certo? Aqui nessa foto da esquerda, nós temos uma situação diferente, né? É um touro subindo em cima de outro touro, onde uma pessoa pega no pênis dele e desvia para coletar sêmen. Se o ser humano tem a capacidade de ensinar uma coisa dessas, né, e aí se utiliza um touro por baixo, justamente porque normalmente esses touros de central de inseminação são muito grandes e pesados, e o único animal capaz de suportar esse peso é um outro touro. Então, se a gente tem a capacidade de ensinar um touro a subir em cima de outro touro, desviar o pênis dele, coletar o sêmen, vocês acham que não seria muito mais fácil ensinar um bovino a passar por dentro do curral, que é só passar, sem fazer mais nada? Então, muita gente, não, levar o boi no curral é muito ruim, muito difícil, é muito isso, muito aquilo, sempre tem uma desculpa, mas nesse caso a gente pode perceber que é pura desculpa mesmo, porque se o ser humano tem a capacidade de ensinar, de preparar um animal para a finalidade de coleta de sêmen, por que eu não posso fazer a mesma coisa, uma preparação de um animal para o manejo no curral? Isso chama preparação, é isso que nós queremos fazer, sempre, né? Só que para isso dar certo, eu preciso aproveitar os períodos sensíveis de aprendizado. Quais são eles? Todos aqueles onde eu tenho contato direto com o animal. Então, no manejo pós-parto, que eu vou ter contato com a vaca e com o bezerro. Na desmama, de novo, com a vaca e com o bezerro. Durante as suplementações, onde eu posso chamar o gado, quando ele estiver do meu lado, eu vou lá e coloco o suplemento, ou seja, eu faço com que ele grave a minha aparência, né, e que eu estou colocando aquele suplemento que ele gosta tanto no coxo. Nas rotações de piquete, mesma coisa, vou fazer o rotacionado, chamo o gado, mudo ele de cerca, ele me vê trocando a cerca, abrindo a porteira ou abrindo o cochete para ele passar, né? No confinamento, mesma coisa, faço as vistorias diárias caminhando no meio do gado. Nos manejos de curral, mesma coisa. Então, todas essas oportunidades, se elas forem embutidas por boas rotinas, a facilidade de manejo com os animais vai ser muito melhor do que se eu simplesmente largo para lá e o animal nem me vê, nunca me vê, ou sempre que me vê é só para apanhar e tomar agulhada ou tomar ferroada, né? Bovinos aprendem de 3 formas principais, né?
A primeira delas é por imprinting. Quando que ocorre o imprinting? O imprint é como se fosse um processo de estampagem, tá? É quando grava alguma coisa na mente do animal. Então, tanto vaca quanto bezerro, no momento do parto, os hormônios estão falando para eles, ó, grava tudo o que está acontecendo. A vaca afasta do rebanho, quando ela faz isso justamente para não haver confundimento do bezerro dela com outras vacas, dela com outros bezerros. Então, quando ela faz isso, ela se afasta do rebanho, ela fica lá, só ela e o bezerro dela, por alguns dias, e nesse momento ela vai sentir o cheiro dele, olhar a aparência dele, gravar o som da voz dele. O bezerro vai fazer a mesma coisa. Então, nesse momento de imprinting, o que normalmente nós, seres humanos, fazemos para poder manejar os bezerros? A gente vai lá, laça o bezerro, arrasta o bezerro, levanta o bezerro no alto, joga ele no chão, ajoelha em cima, aplica o medicamento, fura a orelha, marca fogo. Né? O que ele está gravando? Tudo que há de ruim. A vaca, a mesma coisa. Para afastar ela do bezerro, a gente pega um pedaço de pau, bate na vaca e ela vai gravar tudo que há de ruim. Então a gente tem que ser mais inteligente nesse momento e tentar saber que este é um período onde eles estão gravando todas as ações que a gente faz com os dois. Então a gente tem que evitar ao máximo ações negativas desse tipo. Né? Bom, Adriano, muitas fazendas compram o bezerro desmamado, então ele já perdeu essa oportunidade, veio da outra fazenda, tudo bem. Nós ainda temos mais outras duas formas de aprendizado. A primeira delas é por habituação. A habituação é quando os animais se acostumam com aquilo que está acontecendo com eles. Aqui um exemplo disso, esse experimento foi feito na fazenda São Marcelo, em Tagara da Serra, onde dois tratamentos de novilhas Nelore foram colocadas no confinamento. Foi feito todo o processamento delas no primeiro dia, pesagem, vacinação, vermifugação. Então no primeiro dia o manejo era um pouco mais invasivo, pesagem, certo? O primeiro grupo voltou para o curral somente no dia de pesar para embarcar e ir embora, ou seja, 90 dias depois do confinamento, e o segundo grupo 30 dias depois mais 30, ou seja, aos 60 dias, e depois mais 30 aos 90 dias, pesou 4 vezes, ela foi 4 vezes no curral, e o tratamento 1 somente 2 vezes. Tá? A pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte, bom, quem ganhou mais peso? Conhecendo a pecuária do jeito que eu conheço, a maioria das pessoas vai dizer, o tratamento 1 ganhou mais peso. E aí quando eu pergunto por quê, a resposta é, veio menos no curral. Bom, vamos lá. Onde esses animais estão comendo? É no curral? Não é. Então, por que deveria ser diferente o ganho de peso se ele vai mais ou menos vezes no curral? Né? Adriano, mas levar no curral faz com que esse animal se estresse e perca peso. Bom, se o manejo for ruim, isso realmente vai acontecer. Né? Nesse caso, vamos pensar aqui junto. Esses animais foram para o curral a primeira vez para o processamento, os dois grupos igual. Na segunda vez, o primeiro tratamento já foi direto embora, ou seja, a última lembrança que ele tinha do curral era justamente da agulhada, da vermifugação e da vacinação, pesagem, e era a primeira vez que ele estava vendo aquele curral. O segundo grupo voltou lá mais outras 2 vezes. Né? Então ele foi a primeira vez só para pesar, não aconteceu nada. Voltou de lá de novo, só para pesar de novo, não aconteceu nada. Na terceira vez, que ele estava retornando ao curral, isso aqui é normal, não vai acontecer nada. E embarcou muito mais fácil. Se eu voltar à pergunta agora, muita gente vai falar assim, então quem ganhou mais peso foi o tratamento 2? Também não, porque de novo, como eu disse, o ganho de peso, ele ocorre pela comida que ele recebe lá no curral, no confinamento, nesse caso, né? Então, se esses animais passaram pelo mesmo alimento, a chance dele engordar é a mesma, e foi exatamente isso que aconteceu. O ganho de peso dos 2 grupos foi igual. Só que um desses 2 grupos teve mais contusões. Quem será que foi? Bom, agora baseado nessas explicações que eu dei, fica fácil de adivinhar. O grupo 2, que foi mais vezes, como ele se acostumou, se ele habituou ao curral, ao manejo no curral, à passagem pelo curral, na hora de embarcar, ele já sabia mais ou menos o caminho e foi tranquilamente. Já o tratamento 1, os animais do tratamento 1, como eles não estavam acostumados, eles embarcaram mais batendo, ou seja,
O grupo com mais lesões foi justamente o tratamento 1, né? Esse gráfico está mostrando a quantidade de animais sem lesão. Você vê que ainda tinha bastante lesão, mas essas lesões também são originárias de outros lugares, não necessariamente do manejo no curral. Nesse caso, temos transporte, tem o manejo no frigorífico. Então, quando eu comparo os dois das mesmas situações, ainda assim, o grupo com mais lesões foi o tratamento 1. E essas lesões, as que ocorreram mais, a maior diferença entre os dois grupos foi justamente na região do dianteiro, animal que se joga, ele acaba se jogando nas estruturas, e na ponta da alcatra, que é animal que tenta passar dois ao mesmo tempo num lugar mais estreito, e acaba batendo essa região onde tem uma estrutura óssea ali mais proeminente, que facilita as pancadas na região da ponta da alcatra. Tá? Lesões de traseiro não teve diferença estatística, foi muito parecida, indicando que aí são outros manejos, não necessariamente manejo no curral, nessas idas deles lá. Tá? Bom, e a outra forma de aprendizagem dos bovinos é por condicionamento. Condicionamento é diferente da habituação. Na habituação eu não tive nenhuma ação concreta, né? Eu simplesmente passeei com os animais lá e eles se acostumaram com isso. O condicionamento não, eu dou um reforço. Esse reforço ele pode ser tanto positivo quanto negativo. No caso do negativo, um exemplo é, o animal ele entra no curral, no tronco de contenção e toma uma pancada na pescoceira. A próxima vez ele não vai querer entrar na pescoceira, ele vai parar um pouquinho antes. Tá? E aí, como ele não entra na guilhotina, o pessoal vai lá e dá um choque nele com o bastão elétrico. Então, na próxima vez que ele voltar no curral, ele vai parar um pouquinho antes. Aí, como ele não entrou no tronco coletivo, o pessoal passa o laço no pescoço dele e arrasta. A próxima vez que ele vier no curral, ele vai parar antes ainda. Então, percebam que eu estou dando reforços para o animal cada vez não querer ir mais no curral. Né? Ele vai sempre parando antes do local onde eu quero passar com ele. Já o reforço positivo, ele é diferente. Eu passo o animal por dentro da instalação, sem fazer nada com ele, e ofereço uma recompensa. Essa recompensa pode ser uma querela de milho, um melaço de cana, qualquer coisa que seja palatável, não importa o que, ou simplesmente eu dou a liberdade para ele. Eu faço o manejo que eu tiver que fazer, e na hora de soltar ele para o pasto, eu passo ele de novo na instalação e solto imediatamente para o pasto. Ele vai guardar na cabeça dele a informação de que para ele chegar no pasto, que é onde ele gosta, onde ele quer ir, ele precisa passar por dentro da instalação. Lembrem-se, isso grava melhor na cabeça deles se for imediatamente após a passagem. Se eu passar eles por dentro da instalação, deixar eles parados e almoçar, voltar e soltar, muito provavelmente eles não vão gravar essa soltura, certo? Então eu tenho que fazer isso imediatamente depois. Então, como recompensas eu posso dar essa querela de milho. No caso dos touros numa central de inseminação, a recompensa é a ejaculação. Então o animal só ejacula se ele fizer exatamente o que as pessoas estão querendo que ele faça. Né? Caso contrário, eles ficam puxando lá o cabresto para não deixar o animal ejacular, certo? E aí a gente pode pensar em processos de contracondicionamento, ou seja, animais que passaram por manejos aversivos no passado e hoje me dão muito mais trabalho para serem manejados do que outros. Né? Então, esse caso foi um experimento que nós fizemos na Unesp em Jabuticabal, onde tinha um grupo de animais que passava por um manejo com imobilizador nasal, aquela formiga, e era colocado um bolus intraruminal na boca deles. Então, eram animais muito mansos, mas eles não queriam entrar no curral de forma nenhuma. Né? Eles tinham essa rejeição à entrada no curral. Então, nós fizemos um trabalho de contracondicionamento com eles, oferecendo um milho triturado. Então, passava por dentro da instalação, sem nenhum manejo aversivo, por mais que eles demorassem, por mais que eles não queriam entrar, a gente tentava ir conduzindo eles com bandeira, sem gritos, sem bater, porque como eles eram mansos, dava para chegar muito próximo deles, passava ele por dentro da instalação e na saída oferecia um milho triturado. Fizemos isso por 3 dias consecutivos, e o resultado foi que no primeiro dia, o número de empacamentos e o tempo para embretamento eram mais altos. No segundo dia diminuiu pela metade quase, no terceiro dia diminuiu mais um pouco, no quarto dia não teve diferença. O que a gente percebe com isso? A gente percebe que para bovinos 3 dias são suficientes para a gente ensinar os animais.
Adriano, eu não tenho 3 dias para ensinar os animais. Bom, ninguém falou que precisava ser 3 dias seguidos. Ninguém falou que precisava fazer todo o rebanho ao mesmo tempo, né? Normalmente as fazendas separam os animais por lotes e a gente pode aproveitar as oportunidades. Esse é que é o objetivo. Vai levar no curral? Faça um manejo positivo, sempre. Se puder, ofereça uma recompensa em forma de comida. É mais rápido? Não tenho essa possibilidade. Faça a passagem e soltura do animal. Isso não vai gastar dinheiro, vai perder um pouquinho só de tempo nesse primeiro momento, mas você ganha com o tempo. E aqui mostrando como isso realmente pode funcionar, né? Esse grupo de animais eram vacas que eu comprei para fazer um projeto de FIV, de fertilização in vitro. Eram vacas que eram compradas de produtores diferentes, cada um de um jeito, manejos completamente diferentes. Tinha vaca aí desse grupo que era brava, que pegava, que não fazia o que a gente queria que ela fizesse. Mas nessa propriedade a gente trabalhava com pastos rotacionados, né? Piquetes rotacionados. Então eu chamava o lote na beira da cerca, quando tivesse todo mundo ali do meu lado, eu ia lá, abria o cochete, passavam os animais para outro pasto. Então elas estavam sempre saindo do pasto ruim para o pasto bom, pasto ruim para o pasto bom, pasto ruim para o pasto bom, e no final o resultado foi que elas, no fim, estavam andando atrás de mim para todo lugar que eu ia, elas iam atrás, mesmo as mais bravas, né? Nesse dia eu estou levando elas para o curral, né? Estou enganando elas, levando para o curral, logo depois eu forneci o suplemento, então no fim não enganei tanto assim, deu o suplemento depois. E muita gente, nossa, mas quem está tocando lá atrás? Ninguém, elas estão simplesmente me seguindo. Adriano, mas fazer isso numa área pequena é fácil, quero ver fazer em área grande. De novo, pessoal, as fazendas trabalham com lotes, eu não preciso fazer o gado todo de uma vez, eu trabalho um lote de cada vez. Eu não preciso fazer em dias seguidos, eu posso fazer aproveitando cada oportunidade, né? E aí essas vacas, como elas eram as receptoras, elas tiveram filhotes, e aí muita gente, nossa, depois que esse monte de vaca de tudo que é jeito ficar parida, elas vão pegar. Aqui o vídeo meu chamando as vacas vindo atrás de mim e os bezerros andando atrás delas. Então, fazendo uma demonstração de que isso pode ser feito sem maiores problemas, desde que você tenha tempo e paciência para a realização de todos esses procedimentos. Certo? Era isso que eu tinha para passar para vocês nesse módulo. Espero ver vocês no próximo. Abraço.